Programa Gisele Almeida. Chegamos! Chegamos! Estamos aqui! Todos estamos aqui, todos nós à sua disposição, porque começa agora o programa Gisele Almeida, meus amores! Exatamente! Muito bem, estamos ao vivo aqui na TV Gazeta, canal 19.1, estamos ao vivo também no Instagram e eu estou muito feliz por conta do Instagram. Veja bem, o ano passado resolvemos deixar somente aqui na TV, tanto na TV Gazeta quanto na TV Mato Grosso, canal 27.1, e este ano, nova temporada, cenário novo, um arranjo divino que tá todo mundo elogiando. Coloca na geral aqui, coloca. Olha só, entendeu? Com essas cores lindas, que eu sou apaixonada, enfim, tudo novo. E aí pensamos, bom, por que não então colocarmos também no Instagram, já que tinha tanta gente querendo assistir, mandando mensagens, e aqui estamos então ao vivo também no Instagram. Ai, tô recebendo mensagens, elogios, muitos seguidores, novos seguidores, eu fico muito feliz, porque a informação, ela precisa chegar até você. De várias formas, de todas as formas possíveis. Então nós temos a TV, as redes sociais, o canal lá no YouTube. Pois é. E aí, no Instagram também, agora ele fica inteirinho, na íntegra, no feed, e você pode assistir a hora que você puder assistir. Bom demais, eu estou muito feliz, e sempre que eu puder, sempre que eu e a minha produção pudermos, nós levaremos mais novidades para vocês, ok? E através do Instagram, do YouTube e também da TV, dos nossos canais na TV, você pode encaminhar as suas sugestões, porque às vezes você tem uma ideia aí, um assunto que você quer muito que a gente fale sobre ele aqui, mas eu ainda não falei, já pensou? Você pode aproveitar este momento no Instagram ou lá no YouTube e mandar mensagens dizendo: Gisele, eu quero ver tal assunto, aborde por favor, leve um profissional que eu conheço, que é muito bacana, enfim, vá dizendo o que você quer ver aqui, porque nós com certeza faremos, tá bom? Você é o meu principal convidado, você sabe muito bem disso. Ah, essa música me dá uma dor de cabeça. Mentira! A música não me dá dor de cabeça, mas eu tenho certeza que muitas pessoas sentem uma dorzinha de cabeça quando o volume fica alto demais, não é verdade? E não é só com a música, não. Algumas pessoas, sim, com a música muito barulho, não é mesmo? Outras sentem dor de cabeça por conta da luz muito forte. E um dos assuntos de hoje é este. Sim. Hoje nós receberemos aqui a doutora Mariana Santana, ela é médica neurologista e nós falaremos sobre dor de cabeça. Quem é que nunca sentiu uma dorzinha de cabeça? Eu estava falando com ela e ela disse: Gisele, todo mundo já sentiu ou vai sentir na vida aquela dorzinha de cabeça. Mas não é dessa dorzinha que a gente vai falar hoje. É daquela dor que você precisa ficar atenta, alerta. Peraí, essa dor tá demais. Tô sentindo todos os dias. Ou toda semana eu sinto uma dorzinha diferente. Saiu daquele contexto, sabe? Daquela rotina. Aí, opa, alerta. Busque um profissional. Procure e diga o que você está sentindo. Porque, na verdade, muita gente fala sobre dor de cabeça. E quando a dor tá mais forte, o que a gente fala? Ai, eu estou com uma enxaqueca. E às vezes não é enxaqueca. Nós falaremos então já com a doutora Mariana para falar sobre as dores. Quais são os alertas? E além dessa dor, o que mais vem com ela? Às vezes você pode sentir febre. Às vezes você pode sentir dificuldade até para falar. Às vezes uma tontura. E eu acho que isso não é normal. Pois é, então já você não pode perder. Você já está sentadinho aí, esperando? Continue.
E receberemos também a doutora Maria Fernanda, que já esteve aqui no programa, queridíssima, maravilhosa, linda, simpática, inteligente. Ela é psiquiatra e nós falaremos sobre os sintomas emocionais da menopausa, na verdade, aquele que antecede a menopausa, que é a perimenopausa. É, aquela fase que antecede. Tá passando por ela? Tá difícil, minha amiga? Pois é, você e tantas outras, né? O humor, ele oscila neste período. Irritação. As pessoas vão ficando, as mulheres vão ficando mais irritadas. E aí, como conter isso tudo? Como deixar esse momento mais leve? É possível? Claro que é. Claro que é. Porque com certeza você vai estar se perguntando, se você estiver passando por este momento e ainda não sabe que é. O que está acontecendo comigo? Vai ser essa pergunta. A perimenopausa, ela pode começar naquele momento, inclusive, onde você está fazendo algumas mudanças na sua vida. Pensando em mudar de emprego, fazendo uma nova dinâmica aí na sua casa, na família. E aí você vai achar que isso que você está sentindo é por conta dessas mudanças. Às vezes, tá tudo misturado. Ai, Gisele, que difícil de entender. Ai, nem vamos entender sozinhas não, né? Vamos aguardar a doutora Maria Fernanda, que é psiquiatra, e nós falaremos outra coisa. É normal da idade. Ai, melhor não pensar assim. A gente vai para o intervalo e depois receberemos as duas convidadas queridíssimas aqui com temas importantíssimos. E aí, já mexeu o corpite hoje? Ainda não, dá tempo. Vamos lá, voltaremos depois do intervalo. E para você que está em casa, você que está assistindo através da TV, Instagram, canal no YouTube, enfim, onde você estiver, mas está comigo, saúde e vida longa para você e, é claro, para todos. Tem para todo mundo aqui, ó. Volto já. Na saúde, presente. na infraestrutura, Presente. na educação. Presente. Você pode até não perceber, mas a LMT está presente na sua vida. Agora, esse ano, eu fui beneficiada com esse programa, que são para as vítimas de violência, né? Uma ajuda e tanto, né? Porque não é fácil. São leis como essas que possibilitam mulheres igual eu e outras aí, né? A dar o primeiro passo. Onde tem leis e ações para melhorar a vida da população mato-grossense nos 142 municípios do nosso estado, tem a LMT presente. A Polícia Militar sempre atuou de forma enérgica no combate aos grupos criminosos e facções dentro do estado de Mato Grosso. A LMT sempre esteve presente, garantindo leis que dão amparo legal para a atuação policial e garantindo a segurança do cidadão. Essa é nossa missão. Presente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso presente, unindo vozes, fortalecendo cidades. Água Parque Pantanal. Venha pra cá, divertir com nós, muito bom. Vem uma ansiedade, né? Porque a gente tá vindo pro Aquapark, né? Não é pra qualquer lugar. Espetacular estando com a família, né? Até agora, o que eu mais gostei foi o da onda. Também é muito bom. Venha pro Aquapark. Ô, criançada, vem pro parque. Vovô, semana que vem eu quero ir de novo. Eu venho de novo. É que no Aquapark é lindo. Aquapark Pantanal, pertinho de você. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moça, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu? Eu sou aposentada, moço. Só da tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Sim. Com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência
na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população. É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso estado. Cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Estamos de volta. Tá faltando o quê? Isso. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou movida a música. Se não tem música, eu nem falo. Este programa é ao vivo e ele terá o Repeteco à noite. Produção, qual é o horário do nosso Repeteco hoje? Às 21h30, Repeteco aqui na TV Gazeta. Às 2 horas da tarde, este programa será exibido na TV Mato Grosso, canal 27.1. E nós estamos ao vivo também no Instagram, Gisele Almeida Oficial. Bom demais. Agora me responda uma coisa. Você está aí agora neste momento em casa, no trabalho, no carro? Você está com dor de cabeça? Então muita atenção, porque agora eu converso com a doutora Mariana Santana, médica neurologista, e o assunto é exatamente esse, dor de cabeça. Doutora, muito obrigada. Oi, Gisele, pela muito presença. Obrigada. Disse que estava nervosa, mas a mão tá quente. Não tá gelada. Tá com dor de cabeça? Não. Não. Vamos brindar? A não ter mais dor de cabeça? Não. Sem dores de cabeça, minha gente. Vamos lá. E a água é um excelente remédio, não é? É. E manter uma boa hidratação, Gisele, para alguns tipos de dores de cabeça, no tipo da enxaqueca, é fundamental. Faz parte de um tratamento complementar, manter a hidratação em dia. Então, vamos lá. A dor de cabeça, nós conversamos lá na recepção e eu falei, doutora, mas acho que todo mundo tem dor de cabeça, não é normal? E aí você disse, não é bem assim que funciona. Então eu queria que explicar para as pessoas em casa, não foi essa palavra que eu usei, normal. É comum. Eu falei normal, você falou, não, Gisele, não é normal, é comum as pessoas terem dor de cabeça. Isso. Mas aí tem que ir percebendo que tipo de dor é essa, de quanto em quanto tempo, né? Exatamente. A dor de cabeça é um sintoma comum. 99% das mulheres vão ter alguma dor de cabeça, 95% dos homens também vão ter dor de cabeça. Mas dor de cabeça não é um sintoma normal. A gente tem mais de 100 tipos de dores de cabeça, Gisele. Mais de 100 tipos de dores dores de cabeça. de Gente. Já é uma dor de cabeça, agora mais de 100. E desses 100 tipos, Gisele, a gente tem dores de cabeça em que a cefaleia, a dor de cabeça, é a própria doença, como na cefaleia do tipo tensão, na enxaqueca, na cefaleia em salvas, em que a doença é o sintoma acontece com a dor de cabeça e a doença é a própria doença. A dor de cabeça é a própria doença. Isso. E a gente tem outras dores de cabeça em que a cefaleia é um sintoma. Por exemplo, numa gripe, num paciente que tem meningite, num paciente que tem aneurisma. Então, ele tem um sintoma de dor de cabeça, mas o problema é uma causa secundária por outro fator. Então, quando é que nós precisamos ficar mais atentos, aquela luzinha de alerta, porque não é normal. Essa dor, ela não é uma dor qualquer. Não é uma dorzinha porque eu dormi mal, ou porque eu trabalhei demais, ou porque eu ando um pouco estressada, ou porque eu estou menstruada. Enfim, estou com TPM, estou na TPM.
Então, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, Gisele, ela recomenda que quando você está tendo 3 ou mais crises de dores de cabeça, dias de dores de cabeça, por mais de 3 meses, vale a pena você procurar um médico para investigar essas dorzinhas que acontecem frequentemente. Mas a gente tem alguns sinais que a gente fala bandeira vermelhas, que a gente precisa ficar atento. Quando você tem outras doenças, né? Por exemplo, um tratamento de câncer, um paciente que toma remédio que abaixa a imunidade, um paciente que apresentou um déficit neurológico, ou seja, uma fraqueza, uma alteração na visão, uma alteração de sensibilidade, acha que uma parte do corpo está com alteração de sensibilidade, isso merece investigação que com maior urgência, né? Buscar um pronto atendimento para dar uma olhada, para a gente investigar a causa dessas dores de cabeça. E o que geralmente chega até você? Que tipo de dor que essas mulheres sentem? Homens também, né? Porque você atende homens também. Exatamente. E crianças, adolescentes. Isso. A dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional. Mas é uma dor de cabeça que ela tem um padrão, um jeitinho diferente. É uma dor de cabeça que costuma acontecer dos 2 lados da cabeça, mas ela não é de forte intensidade e ela não vem acompanhada de náusea. Essa é a mais comum, que normalmente você toma aquele analgésico e melhora. Mas se você começa a tomar muito analgésico, você tem que acender um alerta e tentar ver, porque talvez seja necessário a gente começar a usar um remédio para prevenir que aconteça. Mas o que acaba mais trazendo ao meu consultório são a dor de cabeça que afeta 15% das mulheres, que é a famosa enxaqueca. A enxaqueca, sim. E essa enxaqueca afeta mais de 1 bilhão da população mundial. Que no Brasil, 30 milhões de pessoas são acometidas, homens e mulheres. A gente sabe o número é grande. O número é grande. Alto. E aí essas mulheres, quando elas falam sobre enxaqueca, elas chegam até você e falam, nossa, eu estou com enxaqueca. Mas como saber, tem exames próprios para saber, para diagnosticar essa mulher ou este homem e dizer, olha, realmente você tem enxaqueca? Então, a enxaqueca é uma doença que você não precisa de exames para diagnosticar ela. Ela tem algumas características importantes. É uma dor de cabeça que costuma ser, a maior parte das vezes, unilateral, ou seja, só de um lado da cabeça. Parece que é o coração pulsando dentro da cabeça, fica latejando. A dor de cabeça, em ambientes que tem muito barulho, piora a dor de cabeça. Essa claridade, a luz branca, piora a dor de cabeça e ela é acompanhada com náusea. Então, é uma dor de cabeça diferente que ela dura algumas horas, e o paciente às vezes pode ficar 3 dias com dor de cabeça. E além da dor de cabeça, da cefaleia, é acompanhada com alguns outros sintomas que a gente fala que antecedem isso. Tem alteração do humor, o paciente às vezes tem vontade de comer alguns tipos de substância, doce, fica bocejando, tem idas recorrentes no banheiro, porque altera alguns hormônios. E a gente hoje mudou, sabe, nos últimos anos, Gisele, a gente tem tratamentos específicos para a doença e que isso melhora muito a qualidade de vida. Então, esses que ficaria talvez alguns que a gente fala assim, lembre-se disso, uma dor de cabeça que acomete um lado da cabeça, que está associado à vontade de vomitar, que a luz está incomodando, que o movimento piora, liga a luz, porque isso pode ser uma enxaqueca. E a enxaqueca, ela tem cura? Eu estou perguntando isso porque eu conheço muitas mulheres que têm enxaqueca. Muitas mulheres que quando percebem que, e inclusive a enxaqueca, ela dá um sinal. Para essas mulheres que eu conheço, elas me dizem, Gisele, dá um sinal. Ou é uma luzinha diferente que aparece, ou é um círculozinho, enfim. Ou já amanhece com enjoo. E aí, eu tenho algumas amigas que elas ficam de cama. E elas sabem que quando a dor começa, elas ficarão de cama de 2 a 3 dias, é impressionante. Elas já se preparam para este momento. Então isso realmente é muito doloroso e traz malefícios ali para o dia a dia, no trabalho, né, dentro da família. E essas pessoas, essas mulheres que eu conheço, que eu falo sobre a enxaqueca com elas, elas me dizem, Gisele, nada que eu faço interrompe a dor de cabeça. Eu tenho há muitos anos a dor de cabeça. Aí eu pergunto, a enxaqueca ela não tem cura? Então ela tem tratamento? Então, a enxaqueca tem cura? Não, ela não tem cura. É uma doença genética.
O que a gente tem é controle das crises, ou seja, que a gente diminui a intensidade dessas crises de dores de cabeça e a gente diminui também a frequência, ou seja, o número de dias de dor de cabeça que acontece com grande frequência, a gente diminui. E em alguns momentos, a dor de cabeça acaba entrando em remissão, ou seja, ela fica um período sem você ter as crises. E isso vem mudando, conforme eu mencionei anteriormente, porque a gente agora tem remédios mais específicos, ou seja, que trata especificamente a enxaqueca. Porque até alguns anos atrás, Gisele, a gente usava remédios para outras doenças para tratar a enxaqueca. E aí era ruim, sabe? Porque dá muito efeito colateral, passa 3 meses, o paciente não dá conta de sustentar aquele uso de remédio. Mas a gente tem, sim, eu te agradeço a oportunidade, porque a gente precisa falar que enxaqueca tem tratamento e quanto antes a gente tratar esse cérebro doente, porque a enxaqueca é um cérebro que ele tem uma percepção de dor alterada. E do meio ambiente, assim. Então, quanto antes a gente tratar esse cérebro, a gente melhora a qualidade de vida dessas mulheres. Porque, sim, são mães que deixam de ir. Eu já tive paciente que a mãe deixava de ir no cinema por conta de... Ou, assim, olha, eu queria acompanhar meu marido num evento social de uma amiga muito querida e eu não consegui ir. Então, assim, não é depressão, não é ansiedade. É que a enxaqueca limita mesmo. Então, quanto antes a gente tratar, prevenir. E aí fica um alerta que eu gostaria de compartilhar com você. Aquele número é importante. 3 dias no mês que você tem dor de cabeça, por mais de 3 meses, vale a pena você procurar um tratamento, porque isso melhora a sua qualidade de vida, né? Com certeza. E quando você disse que as mulheres elas deixam de fazer as coisas por conta da dor, isso pra gente já é quase inadmissível. Porque existem, como você disse, tratamentos, medicamentos. Então a mulher realmente ela precisa ir em busca, né, desse tratamento para ter uma vida saudável. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer ficar com a dor. E algumas pessoas elas se acomodam, elas se acostumam, eu acho, né? Não é nem se acomodar, mas elas se acostumam com a dor. E aí quando vem tá tudo bem, deixa passar 2, 3 dias, vou ficar aqui mais quietinha, não vou sair, nesses 3 dias meu marido leva as crianças para a escola, ou não vou para o meu treino, não vou para a minha faculdade, enfim, vou deixar de fazer tudo porque eu já sei que é assim. A acomodação, ou você achar que isso é normal, não está certo, porque ninguém, diante da ciência, diante de tantas coisas acontecendo, né, de uma revolução, assim, a gente não pode imaginar que a dor seja algo que não tenha remédio. E tem remédio que é na crise, que você toma ali na hora que tá com a dor de cabeça, para tentar encurtar esse período, porque na enxaqueca a dor pode durar até 3 dias. E tem remédio que você toma antes de você manifestar as dores de cabeça, para que haja controle da frequência dessas dores de cabeça. Então, por isso que o tratamento é indicado e a gente precisa avaliar. Por exemplo, Gisele, você acredita que já chegou no meu consultório o paciente tomando 120 comprimidos por mês por conta de dores de cabeça? E a paciente não tinha qualidade de vida nenhuma, né? Meu Deus, mas é possível converter isso e que eu falo assim, não chegue tão tarde quanto antes a gente tratar, melhora a qualidade de vida, e isso acontece e é possível, sabe? Procure seu neurologista de confiança, procure um médico especializado que tenha registro de especialidade, que tenha vinculado isso é importante também com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, porque isso vai te ajudar, né, numa melhor escolha. Quando você conversa com o paciente e ele vai dizendo sobre as dores, sobre os sintomas, às esse você mexe em alguma coisa ali, por exemplo, na alimentação, na rotina? É preciso fazer alguns ajustes? Sim, muito importante essa pergunta. São 3 pilares que são importantes no tratamento. Primeiro é tratar corretamente a crise da dor de cabeça e a gente tem que individualizar esse tratamento. O tratamento preventivo, que é aquele que a gente trata antes das crises ocorrerem, e mudança do estilo de vida. Então, a gente recomenda, né, evitar alguns alimentos que são muito estimulantes, mas é porque esses alimentos, às vezes, eles facilitam o que a gente chama de cronificação, ou seja, aquela dor de cabeça que não acontece com tanta frequência,
Mas conforme você vai tomando esses remédios, eles podem ajudar a cronificar, ou seja, que acaba tendo mais dias de dores de cabeça. Então, para alguns pacientes, a gente recomenda evitar excesso do café, excesso do chocolate. Algumas essas recomendações são importantes. A água que a gente começou a citar, manter hidratado. No caso da enxaqueca, não pular refeições, né? Porque essa mulher que acaba correndo no dia a dia, às vezes pula a refeição, e o jejum prolongado, ou seja, ficar período sem se alimentar, piora as crises das dores de cabeça. Então, esses tratamentos que a gente fala são os 3 alicerces que é importante a gente manter como orientação. A gente fala aqui muito sobre atividade física. Em algum momento você vai falar assim, não faça atividade porque você tem dor de cabeça? Fala. Sim? Jura? Paciente que está na crise, porque a enxaqueca ela tem uma característica que piora o movimento. Então, se o paciente está com crise ali naquele momento, é evitar, porque o exercício físico ele pode piorar a dor de cabeça. Ah, sim, mas é só naquela crise. Mas crise. Depois a gente vai recomendar, sim, que a atividade física é um tratamento, mas é só naquele período ali que está. Porque o paciente realmente ele não consegue, ele evita ir na academia, não consegue fazer atividade física. Uma pessoa que é sedentária, que não se alimenta bem, uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade, enfim, muito dentro de casa, essa pessoa ela tem mais probabilidade de ter dores. Muito tempo sentado, muito tempo deitado, assistindo televisão, muito tempo no celular. E não é somente dores de cabeça, dor no corpo todo, né? Então, o movimento, ele é necessário mesmo. Ele é importante, faz parte hoje de uma prevenção, né, de qualidade de vida. Você precisa fazer atividade física, né, para o seu cérebro manter saudável, né, a mente. A gente fala que é importante manter essas atividades físicas. Então, quando nós falamos aqui, e nós falamos muito aqui sobre a enxaqueca, dá a impressão que só tem enxaqueca. Não. São outras dores, como a doutora disse no início. Então é importante que a gente fale também sobre elas aqui, resumidamente, porque essa pessoa pode achar, agora, se eu não tenho enxaqueca, então a outra tá tudo bem, né? Eu vou aqui no doce, eu vou no chocolate, aquele cafezinho que eu tomo 10 vezes por dia. Não, acho que todo mundo precisa entender que tudo que é demais não é legal, né? Tudo que é demais não é bom. Então, vamos dar uma maneirada no café, no doce também. Para quem tem aquela dorzinha lá, de vez em quando, atividade física, se você não está se alimentando bem, está pulando muitas refeições, é importante que você reveja, que você procure um profissional para te ajudar, um nutrólogo, nutricionista, enfim. Essas dores, elas podem, essa dorzinha que a gente fala, uma dorzinha de cabeça, ela pode se transformar numa dor mais intensa e chegar a ser de fato uma enxaqueca ou não? É porque enxaqueca é uma doença genética, então a gente tem crises de dor de cabeça mais leve, com um tratamento recomendado é que a intensidade da dor, né, que seja crises mais fortes, ela começa a ter um controle e ela vai ficando de mais leve intensidade, que não vai atrapalhando na qualidade de vida, o paciente consegue fazer a sua rotina normal, mas é uma doença que a gente precisa controlar sintomas, né? Que, por exemplo, você citou o doce. Não é que antigamente a gente pensava que era o doce que era a causa da enxaqueca. E não. A gente sabe hoje que antes da fase de dor de cabeça, libera algumas substâncias que dá vontade no paciente de comer doce, alguns alimentos. Então, ele não é a causa, ou seja, ele não é o responsável por isso. Hoje eu estava conversando mais cedo com uma pessoa e ela me disse assim, nossa, eu tenho enxaqueca, eu mudei minha rotina, hoje eu faço atividade física, eu deixei de comer alguns alimentos, mas eu tenho ainda uma outra enxaqueca e está tudo bem. E aí eu perguntei para ela assim, quantos dias no mês você acha que você tem dor de cabeça? Ela me disse 10 dias. Ou seja, de 30 dias, Gisele, 10 dias você ter dor de cabeça é muito. Eu acho demais. Isso atrapalha a qualidade de vida e acaba passando despercebido e ela não está tratando. Então fica aqui o alerta, porque isso acaba, porque a pessoa sobrevive assim, né? Porque ela não está tendo ainda aquelas dores de cabeça muito fortes. Mas se deixar e continuando assim, daqui 2 anos ela vai procurar algum neurologista, como acontece às vezes lá no consultório. No início eu perguntei também sobre crianças e adolescentes, né?
procuram demais? Eu não atendo criança e adolescente, mas na criança e no adolescente ele tem algumas manifestações, por exemplo, dor, cólica abdominal, umas dores nas pernas de crescimento. E criança, desde bebê, pode ter dor de cabeça. Aquelas mães que têm histórias de enxaqueca, olhe no seu filho. Ele provavelmente ele tem uma cólica abdominal e tem sim manifestações dolorosas de dor de cabeça. Pois é, vejam, né, como não é tão simples assim uma dorzinha de cabeça. Como é importante vários cuidados. Nós conversamos com a doutora Mariana, mas antes de finalizar, a doutora tem um recado sobre um simpósio, é isso? Isso, Gisele. Eu queria aproveitar, convidar aqui a população. No dia 13 e no dia 14 de março, nós teremos o Simpósio Regional da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Eu vou ter a oportunidade de palestrar sobre um dos tipos de dor de cabeça, que é a cefaleia em salvas. O que é? É uma dor de cabeça, também, que a doença é a causa e é uma dor de cabeça terrível, que a gente fala a cefaleia suicida. Ela é uma dor de cabeça tão intensa que a gente fala que é pior do que a mulher no período do parto, pior do que uma cólica renal. Nossa, é pior que a enxaqueca, então? Muito pior, muito pior. E ela tem algumas características que diferem da enxaqueca. Às vezes é uma dor de cabeça que ela dura assim 30 minutos, 40 minutos, na maioria das vezes. Ela acomete mais homens, diferente da enxaqueca que acomete mais mulheres. E ela é acompanhada com lacrimejamento, o olho fica vermelho, de um lado só da cabeça. E é muito importante falar sobre isso para o reconhecimento, porque ele tem um tratamento específico e a gente consegue controlar melhor essas crises. Porque muitas vezes essas pessoas passam no pronto atendimento, são tratados como enxaqueca e o tratamento é totalmente diferente. No mês de março, a gente faz uma conscientização sobre a cefaleia em salvas. Em salvas? Cefaleia em salvas. Nossa, faz um estrago, né? 30 minutos de muita dor. Muita dor. O paciente, às vezes, ontem eu atendi um paciente, ele me disse, doutora, me dá vontade de bater a cabeça na parede, porque eu quero que essa dor saia. É a dor suicida, você falou? É a dor suicida. Olha, então no dia 12 e no dia 13 de março. 13 e 14 de março. 13 e 14 de março. Onde vai ser? Vai ser lá no CRM, no auditório do CRM. No meu Instagram tem um link de inscrições pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. E quem pode ir? Tá todo mundo convidado, os estudantes, profissionais da saúde, fisioterapeuta, nutricionistas que querem compartilhar e aprender um pouquinho mais sobre dores de cabeça. Vai acontecer na sexta-feira às 19 horas e no sábado pela manhã. Bom, o Instagram, doutora.mariana Santana, é isso? DRA marianasantana.neuro. Neurologista. Ah, neurologista? É que eu abreviei aqui. DRA marianasantana.neurologista é o Instagram da doutora Mariana, até para que você saiba mais sobre o simpósio e também, é claro, sobre as dores de cabeça. É importante cuidar da saúde. Vamos cuidar? Vamos! Doutora Mariana, muito obrigada. Adorei a sua presença. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. Eu não estarei aqui no final de semana, mas eu gostaria muito de assistir. Mas, com certeza, teremos outros simpósios, outras palestras falando sobre a dor de cabeça. Eu irei. Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Nós receberemos daqui a pouco, depois do intervalo, a doutora Maria Fernanda, psiquiatra, que também vai falar sobre um assunto, doutora, que dá dor de cabeça. Sim, são os sintomas emocionais da menopausa, não é? A perimenopausa é aquela fase que antecede a menopausa. Você está nessa fase? Então, não sai daí porque eu volto já já. O bate-papo vai ser bom demais, eu te espero. Na saúde. Presente. Na infraestrutura. Presente. Na educação. Presente. Você pode até não perceber, mas a LMT está presente na sua vida. Agora, esse ano, eu fui beneficiada com esse programa, que são para as vítimas de violência, né? Uma ajuda e tanto, né? Porque não é fácil. São leis como essas que possibilitam mulheres igual eu e outras aí, né? A dar o primeiro passo. Onde tem leis e ações para melhorar a vida da população mato-grossense nos 142 municípios do nosso estado, tem a LMT presente. A Polícia Militar sempre atuou de forma enérgica no combate aos grupos criminosos e facções dentro do estado de Mato Grosso.
A LMT sempre esteve presente, garantindo leis que dão amparo legal para a atuação policial e garantindo a segurança do cidadão. Essa é nossa missão. Presente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso presente, unindo vozes, fortalecendo cidades. Água Parque Pantanal. Venha pra cá, divertir com nós, muito bom. Vem uma ansiedade, né? Porque a gente tá vindo pro Aquapark, né? Não é pra qualquer lugar. Espetacular estando com a família, né? Até agora o que eu mais gostei foi o da onda. Também é muito bom. Venha pro Aquapark. Ô criançada, vem pro parque. Vovô, semana que vem eu quero ir de novo. Eu venho de novo. É que no Aquapark é lindo. Aquapark Pantanal, pertinho de você. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moça, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu? Eu sou aposentada, moço. Toda tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Sim. Com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do Radar de Controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. Estamos de volta, sim, o programa é ao vivo, nós estamos aqui na TV Gazeta, canal 19.1 e também no Instagram Gisele Almeida Oficial. Nós conversamos no bloco anterior com a doutora Mariana Santana, ela é médica neurologista e nós falamos sobre dor de cabeça. Falamos aqui muito sobre enxaqueca. Agora o assunto é outro. Doutora Maria Fernanda, psiquiatra, falaremos sobre os sintomas emocionais da menopausa. Que chato! Tudo bom? Já foi chato, vamos melhorar tudo isso. Pois é, você veio para dizer que, peraí, normal da idade? Coisa nenhuma, não é assim que funciona. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero mandar um beijo para a Rosenilde, que mora em Chapada dos Guimarães. Uma pessoa muito especial. Diz que te conhece. Uma pessoa muito especial. Rose, ó, um grande beijo para você e tô com saudades. Apareça, querida, apareça. Vamos lá, o período que antecede a menopausa, na verdade, chama-se perimenopausa. Complicação para muita gente, muitas mulheres sofrem realmente e às vezes nem sabem que estão passando pela perimenopausa, ficam estressadas e ficam ali, sofrendo à toa, né? Exatamente. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez, Gisele, para conversar. Esse tema é um tema mais recente em relação a estudos. Então, o que acontece? Muitas vezes, as mulheres, elas passavam... O foco nas mulheres era na parte reprodutiva, né? Então, a mulher estava lá, era cuidada para ter o ovário funcionante, engravidar, ter o bebê... E depois os cuidados eram com a parte de mama, de útero, em relação à possibilidade de ter ou não câncer. Pronto, fim. Era como se a mulher acabasse ali. A mulher não consegue engravidar, não consegue ter filho. E o que acontece com a mulher? Não, que isso? Nós nos viramos nos 30. Na verdade, nós nos viramos nos 40. Não é isso? Nos 40, acho melhor. Os 40 fica melhor, também gosto. Não é? Uhum. Então, o que aconteceu? Começamos a ver um padrão de mulheres, né, que faziam exames hormonais e não estavam na menopausa. Né? Então, não tinha alteração de estrogênio, de progesterona, mas elas se percebiam diferentes do que elas eram. Como que começam esses sintomas?
Maria Fernanda, eu estou mais irritada que o meu habitual. Eu não tô conseguindo dormir. As mulheres acordam às 3 da manhã e falam, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tô pensando num problema, mas eu durmo e acordo 3, 4 horas da manhã e não consigo dormir de novo. Um cansaço excessivo. Então, a disposição durante o dia reduz. Ela não consegue fazer tudo o que ela fazia antes. E a coisa da parte cerebral. Meu cérebro não funciona tão bem quanto antes. E aí começaram as queixas das mulheres muito similares, com muitas pacientes em torno de 40 e poucos anos. Né? E eu, que não sou boba nem nada, que já estou nessa idade, pensei, eu vou estudar para ver o que pode ser feito. Eu brinco com as minhas pacientes que elas falam, Maria Fernanda, por que você estudou? Eu falo, pra eu ficar bem e pra cuidar de vocês também, né? Que maravilha. Então, fui procurar outras possibilidades, fui procurar artigos científicos, estudar mais, né, pra entender a profundidade dessas mulheres. Eu não sei se você sabe que se a gente for falar da história da saúde mental da mulher, essas mulheres muitas vezes lá no passado elas eram tidas como loucas, sim, elas eram histéricas, internadas em manicômios, tinham mulheres que eram mortas, sim, porque não conseguiam lidar com essa parte emocional. A psicologia explica muito disso, muito, né? Muito. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que o período, o que a gente tem estudado? Então, o período que antecede a menopausa, o que é a menopausa então, né? A menopausa, ela é dada ou ela é diagnosticada quando a mulher tem ciclos, tá 12 meses sem menstruar. Uhum. Antes disso, um pouco antes, a mulher começa a ter alteração de ciclo. Então, menstrua um mês, não menstrua 2, 3 meses, vai e vem. Antes disso, ela pode ter sintomas físicos, que são os clássicos, como fogacho, que é aquele calorão que a mulher fala, meu Deus, que calor. Depois tá com frio, especialmente à noite. E isso tem uma associação muito grande com a alteração do sono. Então, o que vem primeiro, a insônia ou o fogacho? Não sei, uma coisa atrapalha a outra, tá? Mas às vezes os dois são juntos, São né? juntos, muitas vezes são juntos, né? Então, essas alterações, e aí esses estudos começaram a avaliar essas mulheres e viram que essa alteração emocional vem até antes disso. Então, nós podemos falar em sintomas até 10 anos antes dessa mulher entrar na menopausa. 10 anos antes. Então, a média de entrar em menopausa é em torno de 50, 50 e poucos anos. Então, se nós pensarmos até 10 anos antes, as mulheres de 40 e poucos anos estão com esses sintomas. Exatamente. E aí ela pensa assim, o que é isso? Será que é deficiência de vitamina? É falta de hormônio? Sou eu que estou muito preguiçosa? Será que é tudo junto? Né? Então, vamos lá. Então, mulherada... Aí as mulheres ficam bastante confusas. Muito. E chateadas também, né? Muito. Elas ficam sem se entender. Elas falam assim, eu não estou como eu sou. Eu não sou mais como eu era. Exatamente. Essa não sou eu. Eu quero voltar a ser como eu era antes. Exato. E aí, o que a gente precisa fazer, então, né? Na avaliação com essas mulheres? Para que essas mulheres entendam que esse período é o maior período de vulnerabilidade. O período que antecede a menopausa altera muito os hormônios das mulheres e, especialmente, antes disso, de alterar os hormônios, altera a parte emocional. Então, essas mulheres ficam com a parte emocional como se fosse um vulcão. Então, uma irritabilidade e um sentimento desproporcional ao ato. Então, ela fala assim... Teve uma situação que aconteceu que normalmente eu não reagiria daquela maneira, mas eu fiquei muito irritada. Gritei, falei alto. Exato, especialmente com o filho. Chorei. Exato. Então, assim, eu estou perdendo a paciência mais rápido, eu estou mais irritada. Ah, um outro ponto que eu esqueci de dizer, mas que é muito importante, redução de libido. A mulher não tem vontade de namorar. Ela fala... Eu não sei o que acontece, mas eu não tô com esse ânimo, eu não tô com essa vontade. Não que eu tivesse tanto antes, mas agora é zero, não tenho vontade mais. Veja quantas mudanças. Muitas, muitas. E essa parte cognitiva é uma das partes que mais chamam a atenção das mulheres no início. Porque elas falam, Maria Fernanda, minha cabeça funcionava mais rápido, eu conseguia fazer mais coisas ao mesmo tempo. Agora parece que eu esqueço, eu falo, meu Deus, qual que é o nome daquilo mesmo? O que eu ia fazer?
tá se vendo em algumas situações, né? Em algumas, sim. Quem não tá se vendo? Preciso de agenda. Exato. Precisa anotar tudo. Exato. Então, o nosso bate-papo aqui, eu acho que é em relação a isso. Nós trazermos esse alerta para as mulheres em relação a alterações psíquicas, emocionais e cognitivas que acontecem em torno dos 40 e poucos anos. Então, se você é uma mulher que está com esses sintomas, fica aqui conosco para entender um pouquinho mais do que nós podemos fazer para melhorar a sua parte emocional, para você se olhar direito e procurar um profissional que possa te escutar, te avaliar e te tratar. Pois é. Se você é aquela mulher que, meu Deus, fazia tantas coisas antes e agora está sem vontade, sem energia, claro que algo está errado. E pode ser este momento agora. Exato. Você pode estar passando pela perimenopausa. Exato. E aí, como tratar, como cuidar? Eu vou ter que tomar remédio, medicamento, terei que fazer terapia, enfim, o que a gente precisa fazer para sair deste lugar cheio de conflitos? Então vamos lá. Então só para explicar, então, esse momento é um momento que a gente não tem uma alteração laboratorial, mas nós temos alterações clínicas, né? E fazer a avaliação laboratorial como um todo é sempre importante. Né? Então, temos que avaliar a parte hormonal, a parte dos exames, especialmente em relação à tireoide, porque é o órgão que tem mais relação com a parte de hormônios e a parte de humor, tá? Então, a avaliação de tireoide, hormônios no geral, estradiol, progesterona. Sim. O que mais altera, o estrogênio é o hormônio que tem a principal alteração para pensarmos em sintomas de menopausa. E aí nós temos que avaliar essa mulher como um todo. Como é que está o estilo de vida dessa mulher? Ela faz atividade física? Como é que está a alimentação dela? Né? Agora falando de alimentação, também lembrei. As mulheres falam, parece que eu como a mesma coisa e não estou perdendo peso. E eu estou engordando. Meu Deus, o que está acontecendo? Então é um outro sintoma. Sim, então elas falam assim, Maria Fernanda, você imagina eu. Ou como menos e estou engordando. Não durmo, estou ficando gorda. Não consigo fazer tudo o que eu fazia antes. Parece que eu estou emburrecendo e não consigo namorar. Não, por favor, me ajude. Socorro! Socorro! Então, primeira coisa, mudança de estilo de vida. Avaliação laboratorial, muito importante. Então, muito importante também esse olhar para o cuidado como um todo. Então, endócrino, ginecologista, educador físico, nutricionista, tá? Um outro ponto é olhar para a parte emocional. As mulheres têm dificuldade, pensam assim, nossa, mas será que eu preciso de um psiquiatra? Eu tô tão grave assim, né? Porque às vezes pensam no psiquiatra isso como alguém que cuide de parte grave, né? Às vezes ainda escuto, não tô ficando louca. Exato. Procurar um psiquiatra. Exato. Então, assim, nós cuidamos dessa parte emocional, né? Nós fazemos esse cuidado a mais para essas mulheres que nos procuram. O tratamento, então, além de mudança de estilo de vida, nós temos particularidades de uso de alguns antidepressivos para essas mulheres, tá? Principalmente 2 antidepressivos, que são a desvenlafaxina e a paroxetina. São 2 classes medicamentosas que nós vemos de estudos científicos mesmo, que tem uma resposta melhor. Inclusive, pacientes começam a melhorar o humor, melhoram os sintomas de fogacho, melhoram disposição. Então, antidepressivo melhora a parte emocional e tem, muitas vezes, a capacidade de melhorar sintomas físicos de pacientes em perimenopausa. Olha só! Muito legal, né? E aí? E o medo de ficar dependente deste medicamento? Perfeito. Os antidepressivos, eles são uma classe de remédios que são tarja vermelha. Então, eles não são remédios de causa de dependência, tá? Quem causa dependência são os remédios tarja preta. Então, não é essa classe. É a classe dos ansiolíticos. Sim. Então, é uma classe muito segura, mas se você tiver um acompanhamento, esse remédio pode ser iniciado, você faz um tratamento durante um período e ele pode ser retirado. Ele não vai resolver todos os problemas da mulher, calma. Não resolve tudo, não é milagroso. Sim. Então, como eu te disse, nós temos que fazer essa avaliação clínica, essa avaliação de exames laboratoriais, mudança de estilo de vida, especialmente com foco em atividade física, reduzir tempo de tela, muito importante, né? Porque as pessoas falam, não consigo dormir bem, mas quanto tempo você fica na tela? Né? As mulheres precisam também fazer um aumento de ingestão de proteínas, por isso é tão importante o acompanhamento com o nutricionista. Relações,
melhorar essas relações. Isso tem muitos estudos já mostrando que as mulheres que mantêm relações com amizade, com família, isso tende a trazer um benefício para a parte emocional. A gente vê que tem muitas mulheres não têm esse tipo de relação. Exato. Nem com a família e nem com amigos. Não tem amigos. Exato. Não sai para tomar um café à tarde com uma amiga para conversar à toa. Exato. Conversar, jogar a conversa fora. Exato. Não é? Exato. E não tem mais a proximidade com a família por algum motivo. Enfim, isso é tão importante, faz muito bem pro coração, né? Muito, muito importante. E ter essa relação com o trabalho também, não importa qual trabalho, se você trabalha em casa, se você trabalha fora de casa, mas ter uma ocupação diária a ser feita. Então, tudo isso faz com que a mulher sinta-se presente, sinta-se viva e viva melhor. E aí, nós também podemos fazer o tratamento combinado com o ginecologista ou endocrinologista. O principal hormônio que é estudado é o estrogênio. Lembrar que o estrogênio, ele é muito bom, né, o estradiol, porém, ele não resolve os sintomas depressivos. Só para te trazer um dado, 90% das mulheres experimentam sintomas depressivos no período de perimenopausa. Quanto por cento? 90%. Quase todas. Quase todas. 30% a 40% delas têm um diagnóstico formal de depressão nesse período e precisam de tratamento. E quantas dessas são realmente avaliadas, diagnosticadas e tratadas? A minoria. A minoria. Entendeu? Então a mulher fica com essa coisa de você está chata, você está ficando louca, você está perdendo... Tá maluca, você tá maluca, doida. Exatamente. Irritada. É o marido falando, os filhos reclamando da mãe. Exato, exato. E essa mulher não sabe muito para onde ir. Então eu acho importante nós termos espaços como este para nós podermos falar, para informar, exatamente isso, para informar. É preciso informar, as mulheres precisam entender que isso acontece. Da mesma maneira como já se fala muito sobre o pós-parto, sobre as alterações emocionais, psíquicas do pós-parto, que hoje as pessoas entendem. Exato. Nós precisamos falar também dessas alterações emocionais do puerpério. Você acha que ainda existe algum preconceito sobre a menopausa? As mulheres não querem dizer que estão entrando na menopausa, na perimenopausa, sabem que estão, mas não querem procurar um médico, não querem falar sobre isso. Você acha que ainda tem? Eu acho que isso melhorou muito, né? Eu acho que isso melhorou muito. A gente está falando aqui sobre isso, olha que maravilha. Exato. Eu acho que perimenopausa e menopausa é um tema muito atual. Acho que as mulheres falam mais porque tivemos atrizes que falaram sobre isso. Por exemplo, a Angélica falou sobre isso. E então continuam falando agora. A Fernanda Lima falou sobre isso. Sim. Então, quando mulheres que são famosas, estruturadas, né, bem-sucedidas, falam sobre isso... Eu acho que outras mulheres se veem nessa situação e pensam, nossa, se elas passaram por isso e falaram, que bom que eu também posso falar sobre isso, né? Acho que isso já ficou uma coisa muito bacana. O que eu vejo hoje é que as mulheres não sabem muito para onde ir. Qual caminho, Qual caminho seguir? Quem procurar? O que eu faço? O meu problema é hormonal, o meu problema é psiquiátrico, o meu problema é peso. E o que eu posso dizer é que é tudo isso junto. Tudo isso. E aí ela vai procurar quem? Exato. Por onde ela começa? Qual o primeiro profissional que ela deve procurar? Ginecologista. Ginecologista. Porque e aí o ginecologista depois vai fazer esse trabalho com ela. Isso ou que é não. Importante também. Depende muito. Depende muito do ginecologista. Entendeu? O que nós precisamos entender é que os sintomas de perimenopausa, eles não são reducionistas. Então, os sintomas, eles não são somente de cunho hormonal ou de cunho psíquico. Então, tem que olhar essa mulher como um todo, entender essa mulher na vida que ela tem. Então, o que cabe na vida dessa mulher? Eu acho que isso que é o mais importante. Então, tentar ver possibilidades para que isso caiba na vida dela. Muitas vezes você vai falar, eu preciso que você faça atividade física 4 ou 5 vezes na semana. Ela vai falar, não dá, na rotina que eu tenho não dá. Então vamos colocar atividade física no sábado e no domingo e mais um dia da semana? Ótimo, isso cabe na vida dela. Isso, cada mulher vai te falar, né, vai ter uma disposição, uma disponibilidade diferente da outra, uma diferente da outra. Maria Fernanda, aquela mulher que não trata, que passa por esse período, tem os fogachos, tem o estresse, tem o esquecimento, é chamada de louca, é chamada de doida, briga com os filhos, briga com o marido. Se ela não procura ajuda, qual é o caminho dela?
Vamos tentar imaginar como que essa mulher vai se encontrar lá pelos 50, 55 anos, enfim, sem tratamento nenhum. Tá. Porque a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó... Ninguém tratou. Ninguém tratou. Como é que é? Esse período da perimenopausa, ela é uma oscilação. Depois da menopausa, isso estabiliza. Os estudos mostram que essa parte da peri, muitas vezes, para a parte psíquica, ela é mais delicada. Porque o corpo, o nosso cérebro especialmente, ele não entende se liga e desliga o tempo todo, sobe e desce de hormônios, né? E então depois, essa parte cognitiva tende a ficar melhor, depois que entra na menopausa. Sim. Tá? Ela tende a ficar melhor. Essa desregulação, ela tende a ficar linear e o paciente já entende um pouquinho mais como é que o corpo dele funciona, como é que o corpo dela funciona. E aí ela tende a ficar melhor. Esse período que antecede é um período mais delicado. Mas pode deixar alguma sequela depois? Assim, não tratei a perimenopausa, aí chega a menopausa, eu tô mais tranquila, eu vou sentir algo diferente que não tem mais jeito depois? É Porque não tratei? Nós falarmos isso, mas quando a gente trata antes, a gente tem essa janela de oportunidade, tá? Cerca de 30% a mais do que tratar na menopausa. Então, tratar antes, e pensa que são muitos anos, Isso que eu ia falar, quanto tempo dura a perimenopausa? Anos. E a menopausa é muito tempo mesmo? Muito tempo. A menopausa é depois que encerrou, né, um ano depois, então daqui pra frente a paciente está menopausada. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o ovário dela deixa de funcionar para produzir óvulos para ela engravidar. Mas essa mulher está íntegra, essa mulher está bonitona, ativa, com uma cabeça funcionante. Então, eu acho que essa é a grande virada de chave. Então, o que acontece ali na frente? Da parte da gravidez, é algo natural que acontece. Mas a parte cognitiva, se essa mulher está ativa, se ela quer permanecer ativa, ela precisa ter esse cuidado. Entendeu? De nutrição, de atividade física, de parte hormonal. Claro, né, de acordo com as particularidades, porque tem mulheres que têm algumas contraindicações a determinados hormônios, mas é importante ter esse cuidado como um todo. Algumas mulheres, e eu falo assim porque eu escuto tantas mulheres falando sobre vários assuntos, quando a gente fala sobre reposição hormonal, algumas mulheres já me disseram que têm medo do câncer. Essa não é a minha área específica de tratamento, mas eu estudo por conta do tanto de pacientes que eu atendo, né? Dependendo do hormônio que você usa, da quantidade, da via e do acompanhamento, você tem que colocar numa balança se você prefere passar por esse período sem correr nenhum risco ou se você prefere amenizar esses sintomas porque o risco é menor do que o que você está sentindo. Porque muitas mulheres falam, eu não estou conseguindo ficar dessa maneira, eu não sou assim. Fica insuportável. Fala, eu não estou me aguentando, essa não sou eu, entendeu? Então, assim, eu quero voltar a ser quem eu era, eu não tenho nenhum... claro que problemas todo mundo tem, mas eu tenho nenhum problema a mais, nenhum problema exagerado que esteja atrapalhando a minha vida para eu reagir dessa maneira. Eu quero voltar a ter alegria, eu quero voltar a ter brilho nos olhos, eu quero voltar a ter vontade de fazer as coisas. E uma coisa que eu me lembrei agora, que eu fiz... Pode continuar. Ele tá quase acabando. Eu tenho um aparelho que chama estimulação magnética transcraniana, que eu trouxe justamente para isso, para estimular o cérebro. Como se fosse uma ginástica para o cérebro e tem dado muito certo para as mulheres em perimenopausa. Olha, você faz isso na consulta? A gente pode consultar e depois fazer. Eu fiz em mim. Jura? Que legal. E achei que melhorou muito, especialmente minha disposição, a questão da ansiedade, a questão do sono. Então, atua em várias áreas que podem trazer esse conforto e essa melhora na qualidade de vida da mulher. Ai, gente, como é bom, né? Escutar a Maria Fernanda dizendo que tem uma luz do fim do túnel. Na verdade, várias luzes, várias. E nós temos
que ir em busca delas. Uma das luzes está aqui do meu lado, que é a Maria Fernanda. Então você vai procurá-la sim. Eu vou te passar agora o Instagram, Psiquiatra Maria Fernanda, é isso? Psiquiatra Maria Fernanda. Então, se você estiver passando por este momento delicado, você está se sentindo frágil, triste, sem energia, para tudo, meu amor, para tudo. Vamos mudar este cenário, tá bom? É isso. E o programa Gisele Almeida traz... A clínica chama @LePsiquePsiquiatria. @LePsiquePsiquiatria. Maria Fernanda, muito obrigada. É sempre muito bom receber você aqui. Você é querida, você é super comunicativa e consegue entregar o que a gente realmente precisa entregar para as mulheres, as informações de uma forma muito clara. Exato. Muito obrigada. Feliz, eu que agradeço por estar aqui. Até a próxima. Até. Vamos embora, porque a gente precisa voltar amanhã. E na geral, a gente dá tchau naquela câmera para todo mundo. Um beijo grande, até amanhã. Tchau.